Olá, pessoas queridas, como vão vocês? Eu sou o André Gravatá, sou poeta, educador. Estou muito feliz de poder viver esse encontro com vocês, mesmo à distância. Eu torço muito que a gente viva uma experiência que seja significativa para vocês de alguma maneira. Eu venho aqui para viver essa conversa a partir de 2 vídeos. O primeiro vídeo vai ser sobre o brincar e a vida, a relação entre o brincar e a vida. E o segundo vídeo vai ser sobre a relação entre o brincar e as miudezas. O fio que costura esses 2 vídeos tem esse mote: brincar, cantar e contar histórias. Eu venho aqui com um desejo que tem muito a ver com uma fala do Rubem Alves, do educador Rubem Alves. Ele dizia assim, que o desejo dos poetas não é de ensinar ou de esclarecer, mas sim de fazer soar melodias esquecidas. Então eu não venho aqui com a pretensão de dizer algo novo para vocês, não venho aqui com a pretensão de ensinar algo para vocês, mas sim de convidar vocês a relembrarem intuições, melodias, percepções que nos fortalecem, que fortalecem a nossa prática como educadoras, educadores, que fortalecem a nossa prática como artistas. Eu também nesse início, para me apresentar um pouco, né, para vocês saberem de onde parte esse meu olhar, esse meu ponto de vista, eu sou filho de pais que vêm da Bahia, minha mãe e meu pai são baianos de Paripiranga, no sertão. Eu já nasci em São Paulo, na periferia de São Paulo, sempre estudei em escolas públicas, fui descobrindo, pouco a pouco, a força da poesia, inclusive a poesia que está entrelaçada com os processos de educação, a poesia como um convite à percepção, como um convite ao brincar. Fui, pouco a pouco, percebendo também que o poeta é um adulto que brinca, é um adulto que brinca com as palavras, que brinca com os mais variados materiais, né? Aqui, por exemplo, é uma bandeira que eu criei com um tecido e que já tem um chamado muito vivo aqui para nossa conversa, né? Não brecar o brincar, não brecar o brincar. Como não brecar o brincar? Eu gosto muito de colecionar palavras, histórias, cenas. Eu até costumo dizer que poetas são pessoas que colecionam palavras, sentimentos, perdas, sustos, arrepios. E uma das cenas que eu coleciono e que eu vou trazer aqui para essa nossa conversa agora no início também, é uma cena que eu vi num livro de uma escritora que nasceu na Ucrânia. Não sei se eu vou saber pronunciar corretamente o nome dela. É Svetlana Alexievich. Tem um livro em que ela entrevistou várias pessoas que, na época da Segunda Guerra Mundial, eram crianças. Pessoas que viveram a Segunda Guerra Mundial sendo crianças. E aí, numa das cenas, ela conta de um garoto que estava num povoado já destruído, escombros por todos os lados. Esse garoto viu uma bicicleta, uma pequena bicicleta, no meio dos destroços. Ele correu até essa bicicleta, ele conta que ele subiu, brincou e se sentiu alegre, mesmo no meio daquele caos, daquela tragédia. E essa cena vem aqui para nossa conversa como uma maneira de nos provocar a refletir sobre como as crianças percebem o brincar. Eu arrisco a dizer que, para a criança, brincar e viver são sinônimos, são experiências intimamente conectadas, intimamente entrelaçadas. Brincar e viver, como se fosse uma pulsação, né? Brincar é viver, viver é brincar. E o que é brincar? O que pode ser brincar, né? O brincar ele pode acontecer de tantas maneiras. E aí eu conto aqui uma história que eu vivi como um gesto de convidar a gente a abrir mais espaço para o brincar no cotidiano.
Um dia eu estava andando numa rua em São Paulo, bem no meio da cidade, e eu passava por essa rua com uma certa frequência. Tinha um prédio nessa rua que existe até hoje, e na frente desse prédio uma espécie de tanque de carpas, uma espécie de aquário aberto com carpas que ficavam por lá. Era uma maneira que as pessoas devem ter encontrado de decorar o prédio, a entrada do prédio. Eu sempre achava muito estranho ver aquele prédio quando eu passava, ver aquelas carpas lá na frente, mas um dia, passando por lá, eu estava falando no celular com um amigo, estava meio distraído, uma carpa pulou exatamente na frente do meu pé. Exatamente na frente do meu pé. Fiquei muito atordoado, guardei o celular repentinamente, assim, e às vezes quando eu conto essa história para as crianças, eu pergunto: o que você faria se essa carpa caísse na frente do seu pé? As crianças respondem de tudo, né? Algumas comeriam a carpa, algumas pisariam na carpa. Eu lembro que no dia eu segui um instinto, um impulso. Peguei a carpa, agarrei a carpa com as duas mãos, e a carpa se debatia. E eu devolvi a carpa para a água e fiquei com aquela sensação, né, de algo muito inesperado no corpo. E veio o segurança do prédio na minha direção. Ele me olhou, olhou para a carpa, para as carpas, né? Me olhou de novo, fez assim: essa carpa tá impossível hoje. Não é a primeira vez que ela pula. Eu fiquei com essa imagem palpitando, né? Saí de lá sem esquecer mais da carpa, desde então. Essa carpa, inclusive, se tornou um livro para as infâncias, um livro que eu escrevi, que se chama O Pulo da Carpa. Eu fiquei com essa cena palpitando dentro de mim, porque essa carpa, ela se tornou uma espécie de símbolo para mim, disso que no cotidiano nos atravessa. E ela se tornou uma espécie de metáfora mesmo, que nos convida a perceber com mais atenção, com sentidos mais aguçados, o que é isso que nos atravessa no cotidiano. O que é isso que nos atravessa a todo instante? Tem algo nos atravessando. Tem, às vezes, uma palavra que chega até o nosso ouvido, tem o vento passando, tem, às vezes, algum material que está perto da gente, desde uma folha de jornal até um livro aberto. Às vezes, se a gente está num espaço aberto, a céu aberto, né? A terra, os torrões de terra, uma pedra, o que atravessa o nosso caminho. E trago aqui essa imagem para vocês da carpa que cruza o nosso caminho, porque o ato de brincar, muitas vezes, é o ato de agarrar essas carpas que estão por perto. A criança é sábia em agarrar carpas, é uma mestra em agarrar carpas. Lembro de uma situação na minha escola em que uma criança veio até mim com as mãos assim, como se ela carregasse um pássaro, ou como se ela carregasse um diamante, e ela me mostrou, e era uma pequena jaca, do tamanho da ponta de um dedo. Nesse lugar, nessa escola, tinha uma jaqueira grande, provavelmente essa jaca que estava nascendo, crescendo, ela acabou caindo por algum motivo, e essa pequena jaca foi parar nas mãos dessa criança que veio assim, olha só, uma jaca criança, uma jaca bebê, tá na minha mão. Essa criança tinha agarrado essa pequena jaca com uma carpa e estava brincando e estava inventando histórias. Ela estava me convidando a inventar histórias a partir daquela pequena jaca. Lembro também de uma outra situação em que eu estava numa roda, a gente estava fazendo uma ciranda, e uma criança chamada Gaia estava brincando com um balde. E aquele balde era uma força de vida nas mãos dela. E ela entrava no balde. E a gente estava numa roda em que uma das motivações, um dos brincares nossos naquele momento, era esse de fazer alguns versos.
de repente, a partir de algumas formas populares, né? E aí na hora eu lembro que eu até cantei, eu falei assim: você diz que sabe muito, mas a Gaia sabe mais. Ela brinca até com balde, coisa que você não faz. Aquele balde era uma carpa pulando na frente dela. E ela agarrou aquela carpa e ela brinca com aquela carpa. Então eu deixo aqui essa pergunta: quais são essas carpas que pulam na nossa frente? Quais são essas carpas que pulam na frente das crianças? As crianças agarram com tanta força e brincam com tanta força e vigor com essas carpas. Né? Esse convite para que a gente perceba para onde o olhar das crianças está apontando. Que a gente aguce ainda mais a percepção nesse sentido. Trago aqui mais uma carpa que inclusive vem da minha infância, direto da minha infância. Essa é uma carpa que eu agarrei quando eu era bem pequeno. Tem uma foto em que eu, ainda bebê, estou nos braços da minha mãe, segurando já essa peneira. E certamente maravilhado pela cor, pela textura, pelo mistério que é uma peneira. De tanto pensar nessas carpas que pulam na nossa frente, eu convidei, pedi, mãe, minha mãe é uma artesã, entre outras 1000 atividades que ela faz. Falei: mãe, você faria uma carpa de madeira para eu sempre lembrar disso que salta na nossa frente? Então, deixo aqui essa imagem, nessa nossa primeira parte da conversa, esse convite a perceber esses materiais inúmeros que convidam a inúmeras linguagens também. Tem esse educador Loris Malaguzzi, tão querido, que fala sobre as 100 linguagens da criança. As linguagens que estão muito para além da palavra, muito para além da palavra. A conversa com a carpa não acontece necessariamente com palavras, acontece a partir do corpo. E eu imagino que algumas pessoas aqui devem estar com uma pergunta na ponta da língua, que é a seguinte: e eu, que estou aqui num território cheio de vulnerabilidades, estou aqui vivendo pressões das famílias, pressões da escola, o dia a dia está pisando, moendo minha sensibilidade. Como sustentar esse terreno fértil no dia a dia que me deixa exausto, exausta? Essa é uma pergunta que não tenho resposta para ela, no sentido mais direto, porque eu sei que tem questões estruturais mesmo na nossa sociedade que precisam mudar para que alguns contextos possam também se transformar com ainda mais intensidade. Mas o que eu venho aqui insistir junto com vocês, a partir de algo que vocês já sabem, é o quanto o brincar nos fortalece coletivamente. Fortalece a criança, fortalece a educadora, o educador, fortalece a família dessa criança, fortalece a comunidade. Trago até alguns versos de uma poeta polonesa que eu admiro muito, que é a Wisława Szymborska. Ela fala assim: mesmo um simples bom dia, trocado com um peixe, a ti, ao peixe, a todos na vida fortalece. Gosto muito de pensar nesses versos aqui, de relembrar esses versos, porque ela diz assim, né, que um bom dia simples que a gente diz para um peixe fortalece o peixe, eu que disse o bom dia, todo mundo. Porque esse gesto de dizer bom dia para um peixe tem muito a ver com brincar, tem muito a ver com esticar horizontes. Pegando aqui uma expressão que eu aprendi com o poeta Manuel de Barros. Ele fala sobre esticar os horizontes. Ele inclusive fala que existe esse inutensílio, o esticador de horizontes. E aí, aqui, eu deixo esse chamado que vem aqui por meio dessa bandeira de não brincar ou brincar, mas que vem também aqui
por meio desse fio com o qual eu amarro esse primeiro vídeo, que é como o brincar nos fortalece, por que não insistir no brincar como um gesto que alarga os horizontes da criança, que alarga os horizontes dos educadores e das famílias. Claro que às vezes é muito miúdo esse alargamento, a depender do contexto em que se vive. Mas, mesmo sendo miúdo, ele continua sendo urgente e indispensável. E uma pessoa cujos horizontes foram alargados, uma criança, um bebê cujos horizontes foram alargados, vai provavelmente perceber e viver a vida com esse alargamento. De alguma maneira, em alguma medida, esse alargamento é uma experiência sem volta porque abre espaço no corpo. Brincar abre espaço no corpo. Fazer poesia abre espaço no corpo. Deixo aqui um abraço forte e um convite para que a gente siga no próximo vídeo nessa conversa.